Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série. Hoje é o nosso quarto episódio. Nós estamos falando sobre o alicerce da saúde emocional e espiritual, que começa com a saúde mental, com a saúde emocional, também com a saúde física, né? E por aí vai. Hoje, a paz como árbitro. Um juiz de futebol que apita quando a bola sai do campo, a paz de Deus é esse juiz que nos avisa quando o nosso coração está saindo do caminho certo. Leituras dos nossos versículos chaves. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Contextualizando o capítulo, Paulo aqui ele escreve à igreja de Filipos sobre prisão. No capítulo 4, ele trata da ansiedade e da necessidade de alegria constante. Ele instrui aos fiéis a não andarem ansiosos, mas apresentarem tudo a Deus em oração. Paulo está trazendo para uma igreja que estava passando por um momento ruim, força e ânimo. E junto com essa força e ânimo, ele traz essa palavra paz de Deus que excede, ou seja, que ultrapassa, não é uma paz qualquer, não é uma paz superficial, é a paz que excede o entendimento, ou seja, as pessoas que estão em Cristo Jesus, elas sentem uma paz que as pessoas que estão de fora vão olhar e vão falar assim: ele não está sendo perseguido? Ele não está sendo atribulado? Eu não estou perturbando ele? Tá muito estranho isso. Por que que ele tá assim tão calmo, tão tranquilo? Alguma coisa tem de errado. Então, essa paz que excede o entendimento, que excede o entendimento, ou seja, que ultrapassa o entendimento, que foge à lógica humana, ela é que guardará os nossos corações. Nossos corações, eles vão estar blindados desses sentimentos ruins, dessas palavras ruins, dessas flechas inflamadas que tentam nos atingir a todo momento, que ficam ali, ó, tentando nos desestabilizar e nos tirar da nossa posição de servos do rei. É muito bom. Vou falar para vocês. Às vezes, as coisas ultrapassam o nosso entendimento. Às vezes ficamos assim, meu Deus, por que que isso está acontecendo? Por que está acontecendo dessa forma? Mas eu confio no Senhor. Vai dar tudo certo. E eu continuo prosseguindo para o caminho, para o alvo. O alvo é quem? O alvo é Cristo. E eu estou com Ele. E se eu estou com Cristo, se eu estou com Deus, é Ele quem guarda os meus sentimentos. E não os meus sentimentos que me guardam, que regem a minha vida. Entende? Então, a palavra base aqui é guardará, do termo prohosei. É um termo militar que significa montar guarda ou guarnecer uma cidade, ou seja, eu estar ali, ó, em posição sempre. Essa palavra guardará é um guarda mesmo, um sentinela, tomando conta do que vai entrar para nós pelas nossas janelas, né? Pelas nossas janelas, e também temos janelas pela boca, que também é aquilo que a gente se alimenta também entra, mas não é isso que magoa, maltrata, mas sim o que sai da nossa boca, né? Como Jesus mesmo disse lá para os fariseus e mestres da lei, lá. E quando a gente está com o nosso pensamento muito sólido, muito alicerçado, muito fixo nas coisas, nossos sentimentos eles vão estar guardados. E não é qualquer um ou não é qualquer coisa que vai nos desestabilizar. Por isso que Paulo fala que guardará os nossos corações, nossos sentimentos em Cristo. Para quê? Para a paz de Deus que excede, ou seja, ultrapassa todo entendimento, seja nosso e seja humano, nós vamos estar em paz. E é muito bom isso, porque como o mundo vai saber que nós somos servos de Deus? Como o mundo vai saber que nós somos servos de Cristo?
através do poder dele, porque é no poder dele que a gente se aperfeiçoa, é no poder de Deus, é no poder de Cristo Jesus. Não é na nossa força. Se formos contabilizar e colocarmos em xeque se temos força para fazer alguma coisa, para exercitar alguma coisa, meu irmão, não conte com a sua força para absolutamente nada. Nossa força é papel. Se molhar, perde. Se jogar ao vento, perde. Então, nossa força nós somos muito frágeis. Por isso estamos aqui dizendo que dependemos de Deus. E é através da sua palavra, da palavra de Deus, é que nós vamos obter as instruções para nos mantermos fiéis. Mantermos fiéis a quê? Cristo Jesus, a sua palavra. A paz como árbitro aqui, a paz não é um sentimento vago, mas uma sentinela. Quando as preocupações tentam invadir a mente, a paz de Deus barra a entrada delas na fortaleza do nosso coração. É como se fosse assim, ó. Lembra essa semana quando eu disse que eu tinha um filtro? Eu tenho um filtro nos meus ouvidos e tenho um filtro nos meus olhos. Tem coisas que eu prefiro não ver, que é para não me contaminar. Tem coisas que eu prefiro não ouvir, que é para não me contaminar. Ah, Natália, o que significa isso? Alguns tipos de música, alguns tipos de conversas com pessoas que não têm nada a acrescentar. E você sabe que essas pessoas não têm nada a acrescentar. Eu busco sempre me preencher de pessoas que estão voltadas para o reino, que estão se alimentando de Deus, que estão focadas na palavra de Deus. Eu sempre tento me abastecer desse tipo de diálogo, de conversa e de pessoas. Agora, existem as pessoas que passam no nosso caminho e que essas pessoas têm coisas boas para passar, mas é aquilo, eu filtro o que ela está passando para mim. Ah, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Tudo na nossa vida nós devemos filtrar, né? E é isso. A paz de Deus, ela serve como um guarda, um sentinela. Ele vai estar ali filtrando o que vai entrar, como uma faxineira. E vai na tua casa, retira a teia de aranha, limpa a janela, limpa tudo. Para você ter o conforto na sua casa, é ter paz na sua casa. E é assim que acontece com a gente também. Para obtermos paz, essa paz que excede o entendimento, é desse jeito. Colossenses 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados, nós fomos chamados para a paz de Deus, em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Aqui no capítulo, Paulo foca na nova vida em Cristo. Ele exorta os crentes ele, ele exorta os crentes a revestirem-se do novo homem e abandonarem as velhas práticas. O capítulo fala sobre a harmonia na comunidade cristã. Isso o contexto do capítulo 3 de Colossenses. Ou seja, a paz na comunidade cristã, ela deve existir a todo momento e a todo custo. Por isso que Paulo fala para retirarmos o velho homem. O velho homem, ele tem que sair de cena. Ele não pode ser evidenciado todas as vezes que as coisas não saem do nosso jeito, como as coisas não funcionam da nossa maneira. Nós devemos parar, pensar, sentar para conversar e assim conseguir ter uma jornada diferente, né? Porque muitas coisas, muitos males, eles são evitados pelo diálogo. Às vezes o diálogo traz mais conflito, mas muitos problemas são evitados com o diálogo. E é isso. Tem um problema com alguém? Senta e conversa. Tem alguma dúvida? Senta e conversa. Não haja sem pensar. Agir sem pensar fazem coisas descarrilharem do caminho, coisas acontecerem fora do nosso controle, certo? E aqui quando Paulo ele fala essas coisas, ele fala para quê? Para a gente abandonar a velha criatura,
porque a gente já abandonou, nós fomos lavados pelas águas do batismo. E por sermos lavados pelas águas do batismo, nós somos revestidos do novo. Assim, semelhantemente, como a morte de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou e voltou glorioso. Quando saímos do batismo, nós voltamos gloriosos sem aquela resma. Vai estar aqui, mas não é porque estar aqui que eu devo deixar sair toda hora. Entende? São coisas que a gente precisa nos dominar, nos doutrinar e entender. Paulo aqui ele está dando um conselho. A palavra crucial aqui é domínio, brabueto. No grego original, este termo era usado para árbitro ou juiz em condições e competições atléticas. Ou seja, o dominar-se é para não gerar um desconforto maior. O dominar-se é para ter uma vida alinhada com o propósito de Deus. E é isso. A paz como árbitro. É aqui que nasce o seu tema principal. O árbitro decide se a jogada foi válida ou não. Se você sente que perdeu a paz em uma decisão ou relacionamento, é o árbitro apitando que algo está fora do lugar, que algo não está bom. Então, dê ouvido ao árbitro que vai dizer para você, vai te ajudar, a sua consciência, ela vai te ajudar. Ó, isso aqui não está legal. Por isso aqui não está legal, precisa ser consertado, precisa ser ajustado. E é isso. O crente, ele vive em constante aprendizado. Constante. Não sabemos de tudo. Temos que andar alinhados com a vontade e com o propósito de Deus revelado através das Escrituras. Por isso devemos procurar instruções na Escritura Sagrada, na Bíblia. Porque a Bíblia ela vai nos orientar e vai nos dirigir, independente se a gente goste ou não. Se somos servos de Jesus, é a gente que tem que se render à palavra. Não a palavra se render à minha vontade, ao que eu quero. Não funciona dessa forma. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-lo dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui é o próprio Jesus. Jesus ele está se despedindo dos discípulos no cenáculo. Ele promete o Consolador, o Espírito Santo, e prepara o coração deles para a sua partida e para as perseguições futuras. Jesus aqui, ele deixa uma paz, e é essa paz que excede todo o entendimento, porque Paulo foi decapitado. Pedro foi pregado numa cruz, em formato de X, entre outros. Agora, essa paz aqui que Jesus está falando é uma paz diferente. Independente do que você passe, independente do que aconteça, independente da perseguição, independente das setas inflamadas, independente das decisões, independente do que está acontecendo, independente da falta de emprego, da falta de marido, da falta de mulher, da falta do que for, de comida na geladeira, eu te dou a paz. E isso te basta. E é isso que a gente tem que focar. Focar na paz de Cristo Jesus que excede, que ultrapassa o nosso entendimento e o entendimento do outro. Porque que paz que a gente está passando para o mundo? Se todas as vezes que acontece algum problema eu já me desespero logo. Não quero, não é, não vai, qualquer coisa eu me desespero. Qualquer coisa eu me desespero, qualquer coisa eu faço, eu ajo sem pensar. Devemos pensar antes de agir. E quando pensamos antes de agir, Deus está dentro desse meio aí. Quando agimos do nosso jeito, queremos fazer as coisas do nosso jeito, meu irmão, minha irmã, vou falar uma coisa para você. Deus não habita na confusão. Deus não habita na discórdia. Deus não habita onde tem confusão. Deus não habita. E é isso. Ou você se amolda, ou então
Vai descer. Agora eu vou botar outra musiquinha que também tocava muito no Instagram. Senão vai ser assim, ó, nós vai descer, 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 descer. Ninguém quer descer. Todo mundo quer ir de arrasta pra cima. Todo mundo. Eu quero subir. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Quero subir, não quero ficar. Não quero ficar e nem quero ir lá pra baixo. Quero subir. Para isso eu preciso me moldar ao que Deus quer que eu me molde. E é isso. E tá tudo bem. Jesus diferencia Shalom, que é a paz hebraica, da Pax Romana, como eles colocavam nas suas bandeiras, né? A paz do mundo é a ausência de conflito externo. A paz de Cristo é a presença de Deus em meio ao caos. A paz, como árbitro, ela funciona como o fundamento da nossa segurança. Se a paz de Cristo é o nosso padrão, qualquer paz depende apenas das circunstâncias favoráveis, é falsa sinalização. Ou seja, estava conversando essa semana com vocês sobre um caso que aconteceu aqui perto comigo, né? Com uma vizinha. Ela estava falando, porque a menina sabe quando eu vou dormir. Poxa, eu não consigo descansar. Aonde você estiver. Aqui o vizinho, às vezes, ele bota um fancarrado, uma festarada, uma churrascada aqui do lado. Meu quarto é bem em frente. Eu não me incomodo. Deixo ali a festa dele rolando, é o direito dele. Deixo a festa dele ali rolando. Vou ver meu filme, bota a televisão no último volume. Ligo o ventilador, ligo o ar-condicionado, bota tudo no talo, que é pra focar no que eu tenho que focar. Não são as circunstâncias que retiram a minha paz. Não são as pessoas que retiram a minha paz. A única pessoa que é capaz, vou até chegar mais perto aqui, a única pessoa que é capaz de retirar a sua paz é você mesmo, com as suas permissões e aquilo que você deixa se tornar ninho na sua mente. Lembra de ontem, quando falamos sobre tudo que for bom, tudo que for nobre? O versículo de Filipenses, o capítulo de Filipenses, capítulo 4, traz para a gente segurança, conforto e uma vida diferente, um pensamento diferente. Já falei e volto a falar novamente. Paulo é um dos caras que mais trata a mente nas Escrituras. Paulo trata diretamente na fonte, aonde surgem os maus pensamentos, aonde surgem as más coisas. Se a gente não domina isso, acabou. Todo o corpo perece. Mas quando a gente doutrina e manda comandos, não, você vai me obedecer sim. Vai sim. Você não vai sentir isso. Você não vai viver isso. Isso não é para você. É a sua mente que manda o comando para todo o corpo. Mas se a sua mente não está abastecida de tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for boa, de boa fama, tudo que for amável, se a sua mente não estiver abastecida disso, meu irmão, qualquer coisinha nos derruba. Qualquer. Qualquer. Somos frágeis demais. Se não for Cristo Jesus, somos frágeis demais. Mas muito frágeis. Mas muito frágeis mesmo. Somos peregrinos errantes. Pessoas com o coração mais sequelado que existe. Salmos, capítulo 119, versículo 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Para contextualizar tudo isso, quem estuda a palavra de Deus é uma pessoa que tem paz. E acabou. Por isso devemos nos aprofundar
nas Escrituras Sagradas. Salmo 119 é uma ode à palavra de Deus, um poema. O autor explora como instrução divina, guia, protege e dá vida. A palavra tropeço refere-se a algo que faz alguém cair no caminho. A paz como árbitro, o árbitro, paz, sinaliza que o caminho está livre, porque você está alinhado com a palavra de Deus. Quando amamos a vontade de Deus, a paz de Deus atua e impede que as ofensas ou dificuldades nos façam cair no meio do caminho. Por isso devemos estudar as Escrituras do Senhor, porque são as Escrituras que vão moldar o nosso caráter. Deus, quando permitiu que as Escrituras Sagradas fossem escritas com o seu sopro, com a sua vontade, com a sua permissão, é justamente para nos ajudar, para nos alinhar ao propósito dele, que é o que? Levar a todos à salvação. Tomada de decisões. Antes de fechar um negócio ou tomar uma decisão importante, consulte o árbitro, a paz. Se não houver paz no espírito, mesmo que a lógica diga sim, pare e ore. Antes das atitudes, ore. Gestão da ansiedade. Use a sentinela de Filipenses. Quando um pensamento intrusivo vier, pergunte: isso tem autorização da paz de Deus para entrar? Se não tiver, retira, bloqueia. Não deixe que isso faça morada na sua vida. Que esse sentimento seja a sentinela da sua vida. Eu tenho ansiedade, eu convivo com ela, mas ela não é a sentinela da minha vida. Não domina o meu ser. Quem domina é Jesus Cristo. E é isso. Use Filipenses capítulo 4 para te ajudar nas suas ansiedades. Melhore seus pensamentos. Ore ao Senhor. Eleve em súplicas aquilo que te faz mal, aquilo que te causa problema. Relacionamentos. Deixe a paz governar as reações. Se uma resposta vai roubar a paz da comunidade, do corpo de Cristo, o árbitro deve apitar a falta. Pare, não faça. É isso. Em Filipenses, a palavra guardará, de Pirhol, refere-se a uma guarnição militar estacionada para proteger uma cidade. A paz não é apenas um sentimento, é uma proteção sobrenatural que envolve a nossa mente. Em momentos de ansiedade, hoje, pare, respire, permitindo que a paz de Cristo avalie se sua preocupação tem fundamento real ou é apenas uma distração. A paz de Deus atua como um sistema de segurança que mantém o coração calmo, mesmo em meio aos caos. Que paz é esta que funciona como árbitro? Diferente do que muitos pensam, a paz cristã ela não é passiva, ela é diretiva. Ela atua como um sistema de banalizamento interno. Ela é o termômetro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade dele, mesmo em tempestades, há uma calma inexplicável. Ela é a autoridade final. Em um jogo, a palavra do árbitro encerra a discussão. No nosso coração, a paz de Cristo deve ter a última palavra sobre nossas vidas e medos. Ela é ativa, ela guarda, ela protege, ela governa e ela decide. A paz como árbitro, ela não evita o jogo, mas ela... Eu vou procurar aqui um versículo que eu lembrei para acrescentar na nossa aula. A paz, como árbitro, não evita o jogo, as lutas, mas garante que joguemos dentro das regras e do propósito de Deus.
A mensagem para nossa edificação é essa. Efésios capítulo 6, versículos, nós vamos ler do 14 até o 18. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, o evangelho é a nossa paz, é a nossa sentinela junto a Deus. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo o coração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem no coração por todos os santos. Oremos uns pelos outros. Precisamos de orações. O evangelho da paz. Precisamos estar alinhados na palavra do Senhor, buscando nos alicerçar e nos mantermos firmes, alinhados ao propósito de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda. Pai, muito obrigada por nos mostrar que o teu evangelho, a tua palavra, o Senhor é a nossa paz, é o que tem a nossa paz. E que nada nem ninguém nesse mundo pode nos retirar, nos desviar, nos atrapalhar em nossa caminhada, a não ser nós mesmos. Que nós, Pai, possamos estar alinhados com o teu propósito, com a tua vontade. Perdoa nossos pecados, ajuda em nossas falhas, direciona nossos caminhos. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.